A partir do versículo 42 do capítulo 2. Os irmãos acompanhem, a palavra do Senhor então nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, meus irmãos. Nós chegamos agora num momento muito importante da igreja primitiva, porque nós temos o nascedouro da igreja. Agora sim, irmãos. Até então, antes do Pentecostes, nós tínhamos o que? A preparação dos discípulos. Lembram que nós vimos todo o capítulo 1 até o capítulo 2, quando vem então a descida do Espírito Santo. E aí nós vimos o discurso missionário de Pedro, nós vimos depois a resposta, como invocar o Senhor, o nome do Senhor. 3.000 pessoas agora são recebidas na igreja, são batizadas. Sai então, a igreja salta de 120 discípulos para 3.000 pessoas. Então nós temos aqui a colheita espiritual sendo materializada. Nós temos aqui o Pentecostes sendo realizado, ele se tornou realidade. Agora, meus irmãos, a pergunta muda. Vocês lembram? Eu tenho feito isso, não é? Até de forma didática, lá no versículo 11, versículo 12, se eu não me engano, do capítulo 2, nós temos uma pergunta: o que quer dizer isto? Os judeus ali perguntando a respeito daqueles discípulos que estavam falando o idioma deles, 14 idiomas. Então, eles perguntam: o que quer dizer isto? Questionando-se se eles estavam ébrios, se eles estavam embriagados. Pedro então se levanta, já cheio do Espírito Santo, e começa a discursar para eles. Vai falar ali que não, isso não é embriaguez, eles não estão embriagados, está se cumprindo a promessa. O reino messiânico chegou, o Espírito Santo desceu. A promessa que foi feita a Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Espírito Santo desceu. Aí ele fala então da vida de Cristo, do ministério de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Cristo está coroado, exaltado. E o versículo 36 do capítulo 2 nos diz o quê? Ele é Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo. Aquele povo que estava zombando agora está desesperado. Que faremos? Uma segunda pergunta. Primeiro, o que quer dizer no versículo 12? Depois que Pedro largou o sermão para cima deles, eles então se arrependeram, creram e foram recebidos na igreja do Senhor. Agora, meus irmãos, a pergunta muda de novo, porque agora nós temos a comunhão da igreja. Portanto, agora a pergunta é: como viveremos? Agora que nós somos igreja, o que vão fazer? O que vai acontecer? Como esses novos convertidos passariam a viver depois de confessarem Jesus como o seu Senhor e Cristo? Muitos, certamente, meus irmãos, naquele contexto, enfrentariam oposição. Certamente iam dizer para eles: vocês enlouqueceram, vocês trazem vergonha para nós. Esse Jesus, ele é um impostor. Tanto é que eles foram os responsáveis por crucificar Cristo. Pedro fala isso no versículo 23 do capítulo 2. Vocês são responsáveis. Vocês levaram o Messias para a cruz. O autor da vida, vocês que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas tudo isso debaixo da soberania de Deus. Agora então eles estavam ali, perguntando se não é implicitamente como eles iriam então viver. E vejam, meus irmãos, no versículo 42, que é um resumo do que nós vamos ver. Eu já coloquei na introdução esse versículo aqui, porque nós vamos ver na sequência, vamos destrinchar o versículo 42 a partir do versículo 43. Mas é dito como a igreja nasceu. A igreja nasceu perseverando. É dito aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja nasceu perseverante,
perseverando, e a ideia é a ideia de continuidade, a ideia de dedicação, a ideia é que eles nasceram firmes, constantes, consagrados ao Senhor, se dedicaram mesmo, eles se converteram, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na adoração, no cuidado mútuo. Ou seja, eles não apenas ouviram o discurso de Pedro, que o discurso de Pedro é um evangelho genuíno, foi o que Pedro pregou para eles, mas agora eles queriam viver o que Pedro pregou para eles, o sermão de Pedro. A fé, meus irmãos, deixou de ser apenas uma confissão e tornou-se uma fé prática, uma fé diária. E talvez, meus amados irmãos, aqui esteja uma das maiores necessidades da nossa igreja, da igreja evangélica como um todo, dos nossos dias. Não apenas frequentar cultos, mas viver como corpo de Cristo. Querer praticar o evangelho. Não só ouvir. Não sede somente ouvintes, mas sim praticantes da verdade. Por isso, nós vamos ver hoje, meus queridos irmãos, 4 marcas de uma igreja que persevera em viver unida. Esse é o tema do nosso sermão, uma igreja que persevera unida. Nós vamos ver aqui a primeira marca dessa igreja primitiva, uma igreja que persevera viver ou persevera unida. Em primeiro lugar, irmãos, é uma igreja temente. Veja comigo, por favor, o versículo 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós temos aqui o início do versículo 43, nos informando que em cada alma ali, daquelas 3 mil pessoas que se converteram, havia temor. Essa é a primeira marca de uma igreja nascente, meus irmãos. Aqueles novos convertidos, eles haviam compreendido algo profundamente, depois que eles ouviram, obviamente, o sermão de Pedro, que Cristo estava vivo, que Cristo estava reinando à direita de Deus, que Cristo havia entrado aos céus, ele foi assunto aos céus, versículo 11 do capítulo 1, ele foi levantado, ele ascendeu aos céus. E lá no versículo 33 do capítulo 2 é dito o quê? Que ele está exaltado, glorioso. Ele venceu, irmãos. Ele venceu. Ele está exaltado nos céus de glória. Louvado seja Deus por isso. E é por isso, irmãos, que eles viviam com reverência diante de Deus. A Escritura, Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios capítulo 9, versículo 10, em outras partes também das Escrituras, nos é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles queriam viver de modo sábio diante de Deus. Por isso eles temiam ao Senhor. Eles não queriam viver de qualquer jeito. Eles queriam viver com sabedoria. E esse temor aqui, irmãos, é importante a gente fazer distinção. Primeiro, entender que esse temor aqui que as Escrituras dizem não é um medo de Deus. Eles não estão desesperados. E agora nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Meu Deus, que medo! Se eu fizer alguma coisa errada, Ele vai me fulminar. Não, eles não estão com medo. Não é esse tipo de pavor, não é esse tipo de desespero aqui, esse temor aqui que as Escrituras nos falam. Aqui se trata de uma reverência santa. E existe, irmãos, uma diferença importante nos temores. Porque existe o temor servil e existe o temor filial. O temor servil é aquele medo, é aquele escravo que vive com medo do seu senhor. Se ele fizer qualquer coisa errada, ele vai ser castigado. Ele vai entrar em juízo. É uma relação de castigo, de punição. Esse é o temor servil. Mas existe o temor filial. O temor filial é aquele temor de um filho que ama seu pai, que deseja agradá-lo. Ele não tem medo do pai se fizer alguma coisa errada. Não, ele se entristece exatamente por não conseguir agradar o pai como ele gostaria de agradar. Esse é o temor filial. É esse temor, meus irmãos, que nós encontramos aqui, de pessoas que querem agradar a Deus. Senhor, eu te reverencio.
Me ensina a te servir. Eu quero viver para a tua glória, eu quero viver integralmente para o Senhor, com sabedoria, sabendo o que eu estou fazendo, com conhecimento do que eu estou fazendo. Agora que eu sei que eu te matei, Messias, que eu fui o instrumento de Deus para te levar para a cruz, agora que você mesmo, através dessa cruz, me salvou, me ajude agora a te servir. E a ideia é essa. E se você for para o Salmo 143, versículo 10, Davi ora assim: ensina-me, Senhor, ensina-me a te servir. O Salmo 86, versículo 11 vai dizer também: ensina-me. Irmãos, até para servir o Senhor, nós precisamos do Senhor. Não achamos que vamos servir o Senhor sem conhecê-lo. Nós precisamos do nosso Deus. Portanto, a reverência deles era uma reverência filial. Mas veja que essa reverência ou esse temor filial, ele era visível. Nós vamos ver na sequência agora. Por que era visível? Porque era obediente. Porque eles viviam em amor, meus irmãos, e eles viviam na fidelidade à verdade. E talvez, meus amados irmãos, uma das maiores crises hoje da igreja odierna, da igreja atual, da igreja contemporânea, seja exatamente a ausência desse temor. Muitos desejam intimidades com Deus, mas sem reverência. Querem chamá-lo de pai, mas não querem obedecê-los como filhos. Mas o temor verdadeiro vai produzir algo: perseverança. Eles perseveravam. Esse temor verdadeiro sempre vai produzir perseverança. Por isso, irmãos, a nossa pergunta é: você tem perseverado? Você tem perseverado na verdade do Senhor? Sinceramente, responda para você mesmo. Não precisa responder em voz alta. Você tem perseverado na obediência do Senhor? Você tem perseverado na comunhão, na unidade da igreja? Você tem perseverado no amor pelos irmãos? Meus irmãos, nós não podemos esquecer algo. O mesmo Deus que nos recebe como filhos, Ele continua sendo santo. E Ele continua exigindo que nós perseveremos no caminho dEle e não no nosso caminho. O salmista vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, irmãos, eu não sei se a igreja tem temido ao Senhor, se tem sido temente ao Senhor. Talvez todos nós precisamos ter uma conversa com o Senhor nesse sentido. E todos nós, em algum nível, precisamos nos voltar para o Senhor e rogar ao Senhor para que Ele nos ajude a temê-lo, irmãos, para que Ele nos ajude a viver debaixo da verdade dEle, a viver em obediência a Ele, irmãos, a viver em comunhão com os irmãos, a viver, irmãos, amando uns aos outros, assim como Deus nos amou. Nós precisamos temê-lo e expressar visivelmente isso como igreja do Senhor. É isso que a igreja nascente está fazendo, irmãos. É o nascedouro da igreja, a igreja primitiva. E nesse sentido nós precisamos ver o padrão aqui, essa marca da igreja aqui. Uma igreja temente é a primeira marca. Mas nós temos aqui uma segunda marca. Portanto, uma igreja que persevera unida, a primeira marca é uma igreja temente. Mas a segunda marca que nós vamos ver aqui no versículo 44 é uma igreja generosa. Veja comigo o versículo 44 e 45. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha aqui necessidade. Então nós temos aqui a segunda marca da igreja primitiva, a generosidade. E veja que interessante, porque Lucas aqui, ele destaca que todos os que criam, eles faziam o quê? Permaneciam juntos, estavam juntos, permaneciam juntos. A fé deles, meus irmãos, era uma fé visível. Eles compartilhavam a vida, supriam a necessidade uns dos outros, carregavam
o fardo uns dos outros. E veja, é interessante nós pensarmos, não é? Para não fazer aqui uma apologia daqui a pouco a entregarmos tudo que Deus nos concedeu, porque o texto aqui ele não está falando de abolir a propriedade privada. Até porque o foco do texto não é uma pobreza forçada, mas o foco do texto aqui é totalmente diferente. É o amor sacrificial. O que nós temos que ler e entender quando vemos esse texto aqui é o amor sacrificial que eles tinham uns pelos outros. Não tem a ver com uma pobreza forçada, embora sabemos que existiam gente lá, pessoas com necessidades. Mas o foco é esse, é amar as pessoas ao ponto de não amar as posses mais do que elas. Esse é o ponto aqui. Cristo ocupava um lugar tão central em seus corações que as pessoas se tornaram mais importantes do que as posses. Eles entendiam que tudo que possuíam vinha de Deus. Por isso, irmãos, quando alguém passava necessidade, eles se mobilizavam para ajudar essas pessoas. Eles não ficavam inertes, eles não ficavam indiferentes, eles não davam de ombros, eles se preocupavam com aqueles que estavam passando necessidade, irmãos. Uma igreja unida se importa com aqueles que estão em torno dela. Uma igreja unida é generosa, irmãos. É generosa, é amor sacrificial. Mas quando muito nós conseguimos ficar 2 horas ouvindo aqui um culto para Deus, quanto mais, irmãos, nós vamos se preocupar com outras pessoas que não tem a ver com as minhas prioridades. Nós precisamos rever, irmãos, o nosso cristianismo. Nós precisamos refletir acerca daquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito, dizem a respeito da igreja dele, para que nós não nos enganemos, não nos auto-enganemos, achando que somos uma coisa, mas as Escrituras dizem que nós somos outra, porque as Escrituras, ela mesma, nos lê, e nós temos que estar sensíveis para ver o que ela está realmente dizendo para nós quando nós vemos textos como esse daqui. Por isso, irmãos, quando alguém passava necessidade, as pessoas se moviam a ajudar. Isso é comunhão. Isso é corpo, irmãos. Isso é o Evangelho encarnado. Isso é uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, que não vive apenas de reuniões. Ela aprende a cuidar de pessoas. E, meus irmãos, aqui nós encontramos outro desafio para os nossos dias. Veja, irmãos, por que nós viemos ao culto? Por que nós dizemos que amamos Jesus? E se nós dizemos que amamos Jesus e é por isso que nós estamos aqui, como é que está o nosso compromisso com Ele? Será que nós pensamos que Deus não vê os motivos do nosso coração? Será que nós estamos somente entusiasmados pelo Evangelho? A gente quer Jesus, mas a gente não quer o compromisso que devemos ter para com Jesus? Meus irmãos, muitos querem, e é lícito isso. É legítimo nós querermos a salvação. Mas, irmãos, salvação sem comunhão não é salvação. Crente não foi salvo para viver isolado. Crente não é uma ilha. Crente foi salvo para viver em unidade, para viver em comunhão. Crente não deve almejar, embora isso é lícito e legítimo, as bênçãos do Senhor. Mas querer as bênçãos do Senhor sem servir ao Senhor, irmãos, você só vai ter as bênçãos do Senhor se é que você vai ter, se é que a igreja vai ter, não é? Porque o Senhor nós não vamos ter. Deus nos chamou para serviço. Deus nos chamou. Adoração, irmãos, é serviço. É servir ao Senhor. Muitos querem aproveitar as benesses do reino de Deus, mas não desapegam das coisas deste mundo. Não renunciam
o que tem em prol do reino. Meus irmãos, nós precisamos refletir acerca disso. Ninguém consegue abraçar o mundo e ao mesmo tempo a cruz. Ou você abraça o mundo ou você abraça a cruz. Não tem como abraçar as duas coisas, irmãos. Não há como servir a dois senhores. Ou você amará um e aborrecerá o outro, ou você aborrecerá um e amará ao outro. Não tem como, irmãos. A missão da igreja começa quando nós aprendemos a morrer para nós mesmos e viver para Cristo e para o próximo. Por isso, irmãos, essa segunda marca da igreja primitiva é muito importante. Uma igreja que é generosa, uma igreja que é temente a Deus e uma igreja que é generosa. Mas tem aqui uma terceira marca na sequência, que é uma igreja que adora. Então, uma igreja que persevera unida, em terceiro lugar, é uma igreja que adora. Veja comigo aqui o versículo 46. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então aqui nós temos a terceira marca da igreja primitiva, uma igreja em adoração. Vejam vocês que Lucas está nos mostrando aqui que a igreja perseverava aonde? No templo e também nas casas. Veja, irmãos, a comunhão dessa igreja primitiva era profundamente espiritual. E é importante nós entendermos aqui, quando fala de templo, eles não estão lá fazendo sacrifícios, porque eles entenderam que a mediação deles não é mais o bode, a pombinha ou o touro, mas é Cristo Jesus. No entanto, nós sabemos que o templo era grande demais. Vá comigo, por gentileza, capítulo 5, versículo 12. Aqui provavelmente é o local onde eles se reuniam. No capítulo 5, versículo 12, é dito assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, provavelmente, o local onde eles se reuniam no templo era o pórtico de Salomão. Era um lugar que era fechado, um lugar amplo, era um lugar onde se sociabilizavam. Haviam ali pessoas religiosas, obviamente, havia ali políticos, haviam ali comerciantes. Então eles debatiam, eles cultuavam a Deus no pátio do templo e provavelmente nesse pórtico aqui de Salomão. Então é importante nós falarmos isso aqui. Cristo ocupava, irmãos, um lugar central na vida dessa comunidade. Veja que a adoração deles unia reverência e alegria, porque é dito aqui no versículo 46 que eles adoravam então a Deus ali no templo, em casas, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não havia oposição entre profundidade e celebração, porque provavelmente ali, quando eles estavam no templo, muitas pessoas que não conheciam Cristo Jesus acabavam ouvindo de Cristo Jesus. Ali era como se fosse um culto público, mas nas casas era um lugar mais restrito, era um lugar mais fechado, onde eles podiam debater as doutrinas que eles já estavam conhecendo dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então veja que interessante, porque a celebração deles envolvia também profundidade. E é importante nós fazermos essa distinção, porque às vezes, irmãos, nós somos e dizemos que somos crentes, mas vivemos como se nosso Senhor estivesse morto. Estamos sempre murmurando, estamos sempre reclamando, estamos sempre tristes, as pessoas vêm em nós e dizem: eu não quero esse teu Senhor aí, porque se eu receber esse teu Senhor e viver como você vive, eu não quero ele. Então, irmãos, deve haver sim profundidade, conhecimento bíblico, mas alegria, celebração. Obviamente não vamos viver com um sorriso 24 horas por dia. O que eu quero dizer é que nós devemos saber, à medida que nós passamos pelos sofrimentos da vida, pelas agruras, pelas crises, pelos dramas, pelos vales que todos nós passamos, entender
o que Deus está formando em nós à medida que nós passamos por essas situações. Ele está formando em nós o caráter de Cristo Jesus. É algo muito maior, que eu e você não podemos mensurar. Não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Deus tem alguma coisa contra nós. Não, muito pelo contrário. Ele é a nosso favor, Ele não é contra nós. E muitas vezes, quando essas tempestades se chegam à nossa vida, irmãos, é para que nós dependamos mais dEle. Nós precisamos, irmãos, aprender isso. Esses irmãos novos convertidos aqui, eles sabiam que Cristo estava vivo. Eles sabiam, irmãos, que o reino havia chegado. Eles sabiam que o Espírito havia sido derramado. Por isso eles adoravam com alegria. O que é maior do que isso, irmãos? Saber que a nossa pátria não é deste mundo. Saber que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. E que tudo isso um dia vai passar. Por que eu vou ficar apegado a essas coisas daqui? Obviamente que eu devo ser bom mordomo das coisas que Deus me dá. E devo me esmerar, me esforçar para que então eu cuide daquilo que Deus coloca em minhas mãos. Quer seja uma profissão, ou quer seja os bens, as posses que o próprio Deus me dá. A saúde que Ele me dá, o ar que Ele me dá para que eu respire. Todas as coisas que envolvem a minha vida. Lógico, mas mesmo assim, isso é transitório, isso é passageiro. Se o nosso coração estiver nestas coisas, nós não temos o Senhor dessas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender, irmãos, só entendemos isso quando nós reconhecermos que o nosso Redentor vive, Cristo está vivo, existe um reino maior que esse aqui, e que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo para lá, e assim nós de fato teremos a alegria no nosso viver. Veja que o texto diz que eles se reuniam com alegria e singeleza de coração, ou seja, com sinceridade, com pureza. Essa alegria, irmãos, não era superficial. Essa alegria era fruto da ressurreição de Cristo Jesus. Era com sinceridade, era o resultado da presença do Espírito Santo no meio da igreja primitiva. Era pureza de coração. Ou seja, não havia espetáculo, irmãos. Não havia espetáculo, não havia performance. Havia pecadores que foram alvos do amor leal de Deus, da graça de Deus, e agora eles estavam adorando um grande Salvador. Imagina, irmãos, naquele contexto, onde havia rituais, onde havia lá o sinédrio, não é? Os líderes religiosos da época, e aquele povo corajosamente, decididamente, adorando o Messias, Cristo Jesus. Nós vamos ver, como eu falei para os irmãos, no capítulo 3, nem tudo é flores. Nós vamos ver que vai começar a perseguição, até porque o próprio Cristo falou para eles: sereis minhas testemunhas, versículo 8 do capítulo 1, quando descer sobre vós o Espírito Santo, portanto, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o plano do nosso Deus. A igreja primitiva, então, nos ensina que culto verdadeiro une temor a Deus. Nós devemos temer a Deus, reverência a Deus, ter um senso de reverência, profundidade em respeito ao nosso Senhor, mas alegria, irmãos, sabendo que nós somos filhos do nosso Pai, pela mediação de Cristo Jesus. Nós temos uma herança, somos co-herdeiros de Deus, como o próprio Cristo fala, o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 8. E nós podemos agora, pelo Espírito Santo, chamar Abba Pai. Tem noção do que é isso, irmãos? Nós temos intimidade com Deus pela mediação de Cristo Jesus. Não é pelas nossas forças. Não tem a ver com nossa habilidade, o nosso talento, nossa intelectualidade. Não. O Espírito Santo fez isso em nosso coração. Onde você estiver, o lugar que você estiver, o que você estiver fazendo, você pode, naquele momento, rogar ao teu Deus. Eles tinham reverência e alegria, verdade e comunhão. Por isso, irmãos, nós temos que nos perguntar: como nós temos adorado a Deus? Será que nós temos adorado a Deus com alegria? Será que nós não estamos buscando a Deus
só para que nós saiamos de alguma crise que estamos vivendo? Só para que Deus nos livre de algo que está nos perturbando? Ou nós estamos adorando com alegria pelo que Ele é, pelo que Ele fez? Será que estamos tendo reverência? Irmãos, é impossível contemplar Cristo crucificado, ressuscitado e exaltado e mesmo assim permanecer indiferente. É impossível. Se nós contemplarmos esse Deus que foi crucificado, que ressuscitou e que está exaltado, nós certamente responderemos vivendo uma vida de adoração visível, unidos como igreja do Senhor. Essa é a terceira marca, meus irmãos. Essa é a terceira marca. A terceira marca que nós vimos aqui é uma igreja. Nós vimos a segunda igreja, uma igreja generosa, e a terceira, uma igreja que adora. Então, nós vamos ver agora uma última marca, quarta e última marca. Primeiro nós vimos uma igreja temente, uma igreja generosa e uma igreja que adora. Nós temos o último versículo, o versículo 47, destes novos convertidos aqui, de como eles estavam vivendo. E o versículo 47, acompanha comigo, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa tradução não ajuda muito, irmãos, quem tem a Ara, mas quem tem King James vai dizer que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Quem tem King James. E eu acho essa tradução, além de ser mais bonita, ela pega a tradução literal do grego, do texto Receptus, e de fato me parece que harmoniza mais com toda a perícope que nós vimos aqui. Mas essa é a quarta marca. A marca da igreja primitiva, então, é uma igreja que evangeliza, ou seja, o seu compromisso missionário. Mas aí, aparentemente, quando a gente lê o versículo 47, onde que nós vamos ver aqui que é uma igreja missionária? Meus irmãos, não nos enganemos. Essa igreja, ela não, desde os primórdios, ela não vivia voltada para si mesma, para dentro de si mesma. Essa igreja aqui, ela olhava para fora. Vocês acham que quando eles estavam reunidos no templo, adorando a Deus, falando das coisas concernentes de Deus, nós vimos isso lá no versículo 3 do primeiro capítulo, o primeiro sermão aqui da nossa série, que Deus disse, Cristo Jesus, aparecendo 40 dias para os discípulos, preparando eles para a descida do Espírito Santo. Jesus Cristo disse para eles o quê? Falem coisas concernentes acerca do reino de Deus, porque era o que Cristo estava falando para eles. Vocês acham que quando eles estavam reunidos no templo, no pórtico de Salomão, eles estavam falando acerca do quê? De Cristo Jesus. As pessoas, os judeus, aqueles que praticavam o judaísmo, que estavam lá, sejam os de Jerusalém ou os prosélitos de outras nações que estavam no templo, eles ouviam falar de quem? De Cristo Jesus. Isso é evangelismo, irmãos. Intencionalmente, propositalmente, é quando um grupinho de crentes se reúne aí e daqui a pouco vai se aproximando de uns não crentes e você começa a falar mais alto para ver se ele começa a escutar, não é? E aí você fala, oh Cristo, meu Senhor Salvador, me livrou daquele problema, meu casamento foi restaurado, rapaz, Cristo Jesus, tem que conhecer Cristo Jesus, e você quer que a outra pessoa ouça. Mais ou menos assim que eles faziam, irmãos. Eles falavam de Cristo Jesus, o mesmo Espírito que produzia comunhão dentro da igreja, impulsionava eles também para o mundo. Essa igreja aqui, irmãos, adorava a Deus e testemunhava ao mundo. Essa igreja aqui cuidava dos irmãos, mas eles não perdiam de vistas aqueles que estavam em trevas. Lucas destaca aqui também algo extraordinário, porque Lucas vai dizer que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então perceba, quem acrescentava à igreja? O Senhor, irmãos. Veja que não era a eloquência dos apóstolos, não era Pedro, não era a habilidade dos apóstolos aqui, não era a organização da comunidade que trazia aqueles que iam sendo salvos. À medida que eles falavam de Cristo Jesus, tanto é que nós temos aqui que
a informação de que eles contavam com a simpatia de todo o povo, ou seja, o favor de todo o povo. Certamente eles falavam e o povo daqui a pouco ouvia e se admirava com o que eles estavam falando. E o Senhor ia acrescentando a comunidade, a igreja. O Senhor fazia isso, o próprio Senhor. Porque o evangelismo, irmãos, nós temos que entender, o evangelismo não é produzir convertidos. O evangelismo é anunciar fielmente Cristo e confiar que Deus é quem salva os pecadores. A igreja, a missão da igreja, eu sempre digo, irmãos, Deus não tem uma missão, Deus tem uma igreja que vai cumprir com a missão dele. Deus não tem um método. Às vezes a igreja fica pragmática, arranjando métodos e planejamentos. Irmãos, Deus tem pessoas. Deus tem pessoas, Ele não tem métodos. Os métodos não são errados. O planejamento não é errado. O que acontece é que nós invertemos. Achamos que são os métodos que vão converter as pessoas. São os métodos que vão atrair as pessoas. É Deus, irmãos. Ou são as pessoas como instrumentos de Deus. As pessoas, Deus tem pessoas, irmãos. A igreja testemunha, Cristo salva. E os que eram salvos eram acrescentados, portanto, à comunidade. É o que é dito aqui no versículo 47. Irmãos, nós vamos ver ainda no livro de Atos, mas os irmãos já têm conhecimento acerca do Novo Testamento. Não existe cristianismo isolado. Não existe, irmãos. Se você está isolado da igreja, saiba que certamente você está em pecado contra Deus. Porque não existe. Ou você está fugindo de algo que você não quer que a igreja corrija, ou você não foi alvo do amor leal de Deus. E você está inventando um Deus para si mesmo. Quando eu digo você, eu falo igreja de forma genérica. Não estou apontando para ninguém aqui. Não se sinta apontado por isso. Mas esteja sensível, o seu Espírito Santo está falando com você. Irmãos, Jesus salva pessoas para dentro do seu povo, para que o seu povo saia e comunique o Evangelho. Sempre vai ser assim. Tanto é que igreja significa isso, eclesia significa de fora para dentro, para que de forma cíclica nós então saiamos de dentro e comuniquemos o Evangelho. Lucas ainda destaca outra coisa aqui, que isso acontecia quando, irmãos? Início do versículo aqui, 46, ele vai falar que isso acontecia diariamente. Diariamente, ele vai dizer aqui. Então veja que não era algo casual. Tipo assim, vamos agora, tal dia, tal hora, vamos fazer evangelismo. E aí você vai lá e fala de Jesus. Mas o restante do teu dia, o restante da semana, o restante do mês, você continua com sua vida normal, fazendo o que você sempre fez. Não, irmãos. Quando Cristo é o centro da nossa vida, naturalmente, todos os dias, em todos os momentos, nós vamos expressar isso para as pessoas. É um estilo de vida, irmãos. Não é um evento isolado. Mas é o nosso ser que é transformado, é o nosso coração que mudou a chave. E agora nós vivemos para o nosso Deus, uma vida agora entregue ao nosso Senhor, mostrando ao mundo que nós temos um cabeça, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E percebam então que era natural na vida desses discípulos aqui, desses novos convertidos, viver uma vida em comunidade. A sua comunhão impactava, a comunhão desses novos convertidos impactava, a alegria desses novos convertidos impactava, a sua generosidade impactava, a sua adoração impactava, porque eles tinham aqui a simpatia de todo o povo. O mundo via algo diferente nessas pessoas, irmãos. A pergunta é, o mundo vê algo diferente na nossa igreja, na sua vida? Se não vê, irmãos, alguma coisa está errada. Se nós estamos surfando a onda deste mundo, dessa cultura aqui, e nós estamos nos amoldando à cultura, irmãos, alguma coisa está errada. E devemos rever a nossa posição quando dizemos que somos, então, cristãos.
não incomodamos ninguém, não importunamos ninguém, nunca somos perseguidos, nunca somos provados. Deus não nos chamou para viver em paz, irmãos. Nós temos paz com Deus, e a paz de Deus. Se não está errado, esse é um termômetro para nós, irmãos. A igreja precisa. Eu tenho uma historinha, né? Não sei se eu já contei aqui, quando John Wesley saiu para cavalgar na Nova Inglaterra. Já contei? Não contei? Na Nova Inglaterra, ele era da Inglaterra, ele, George Whitefield, não é? Século XVIII, 1700, lá vai pedrada. E então estavam colonizando, acho que são as 12 colônias, não é? Dos Estados Unidos. E John Wesley, então, foi para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, Massachusetts. E aí, então, eles estavam lá, na sua jornada de evangelismo, e cavalgando sobre os cavalos, ele e um colega dele, eles se estranharam porque faziam 2 dias que eles não haviam levado pedradas. Eles iam, então, nas fazendas, e as pessoas corriam com eles, né? E, então, eles estavam cavalgando, e eles olharam para o outro, né? Nossa, alguma coisa está acontecendo. Fazem 2 dias que a gente não sofre nenhum ataque? Será que ainda somos crentes? E aí então eles viram um açude e pararam os cavalos foram beber água, e eles foram beber água. Quando eles beberam água, veio uma pedra. Passou a orelha de um deles e começou a picar, né? Diz que se olharam, glória a Deus! Deus ainda é por nós. Meus irmãos, é uma história, se você buscar aí na internet, provavelmente você vai achá-la. Também tem outras histórias de John Wesley também, embora ele não seja da nossa denominação, mas a gente tem algum carinho por ele. Então é isso, irmãos. É um termômetro para o crente. Se nós estamos com a vida muito mansa, faça uma reflexão para ver se daqui a pouco não vai passar uma pedra do lado da sua orelha. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não se acomoda dentro das 4 paredes. Nossa missão não é produzir resultados. A nossa missão é sermos fiéis. A pergunta é essa: nós estamos sendo fiéis ao chamado que Deus nos deu? Será que nós estamos comunicando o Evangelho, pregando o Evangelho? Será que nós estamos amando as pessoas? Será que nós estamos servindo a Deus? Será que nós estamos testemunhando do Senhor? E será que nós estamos confiando que Cristo continua edificando a sua igreja? São perguntas, irmãos, apenas para que nós reflitamos, para ver como está a nossa vida espiritual. E a gente, à medida que a gente faz essa reflexão, a gente possa encontrar respostas sinceras e nos arrepender e nos voltar para aquilo que é o nosso chamado diante das Escrituras, servindo a Deus, como verdadeiros cristãos, como esses aqui, novos convertidos, que viviam essa vida, irmãos. E eu queria concluir, irmãos, dizendo o seguinte: nós temos aqui, então, a beleza do livro de Atos, porque é o nascedouro da igreja. Não é uma igreja perfeita, irmãos, mas é uma igreja transformada pelo Cristo vivo. Uma igreja que temia Deus, uma igreja que servia aos outros, uma igreja que adorava com alegria, uma igreja que testemunhava de Cristo Jesus. Eles perseveravam porque haviam sido alcançados pela graça do nosso Deus. Portanto, nós concluímos que o Pentecostes, meus irmãos, não produziu consumidores religiosos, produziu verdadeiros crentes, crentes corajosos, produziu uma comunidade viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia da palavra, é uma igreja cheia de amor, é uma igreja cheia de reverência, é uma igreja cheia de missão, meus irmãos. E o mesmo Senhor que operou nessa igreja aqui, Ele continua, no nascedouro da igreja, Ele continua operando hoje, meus irmãos. Cristo continua vivo, o Espírito continua agindo, e o Evangelho continua salvando. Nós apenas temos que ser fiéis ao nosso chamado. Eu finalizo com algumas aplicações finais. Meus irmãos, pergunte ao seu coração nesse instante: você apenas frequenta a igreja? Você apenas é um frequentador de igreja? Ou você persevera com ela?
Você apenas assiste aos cultos? Ou você está vivendo como parte do corpo? Você apenas conhece o Evangelho? Ou esse Evangelho está transbordando de você? Meus irmãos, que o vento do Pentecostes continue soprando sobre nós. Não para produzir espetáculo, mas para manter viva a igreja do Cristo vivo. Perseverando na verdade, perseverando na comunhão, perseverando na adoração e, sobretudo, irmãos, perseverando na missão. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, nós temos visto aqui nessa série, Deus, que estamos trabalhando o agir do Senhor, a preparação do Senhor, a descida do Pentecostes, agora o nascimento da igreja, Senhor. Que maravilhoso, ó Deus, ver esses convertidos, novos convertidos, a comunhão e a unidade que eles estavam tendo, Deus. Obrigado, Senhor, por entender que essas marcas ainda continuam vivas na igreja do Senhor. Mas ajude-nos, ó Deus, a evidenciá-las, a sermos tementes ao Senhor, a sermos generosos, Deus, a adorar o Senhor com alegria, com singeleza, com sinceridade de coração. E, sobretudo, Deus, a sermos uma igreja que evangeliza, uma igreja que é missionária. Ó Deus, nos ajude nisso, Pai, para que assim o Senhor, o próprio Cristo, continue acrescentando os salvos à igreja dele. Nós oramos, Senhor, agradecidos pelo que ouvimos e pedimos ao Teu Espírito Santo que cede essas verdades em nosso coração e que possamos, Deus, a partir, ó Deus, dessa mensagem, nos unirmos ainda mais com o mesmo propósito de realizar a Tua missão, ó Deus, com um só coração, com uma só alma, e isso para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.